Meus irmãos queridos, boa noite a todos. Continuamos aguardando as instruções das nossas autoridades para que possamos nos ajuntar novamente como igreja em nossos cultos, nossas reuniões, nossos encontros. Enquanto isso, vamos meditando na palavra de Deus e quero aqui agradecer todas as manifestações de carinho, de apreço, presentes, oferendas que os irmãos bondosamente nos ofereceram no último domingo, o dia que é considerado o dia do pastor. Quero concluir hoje, meus irmãos, as nossas meditações na carta de Tiago, lendo os 2 últimos versículos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Aqui está descrita por Tiago aquilo que o Dr. Barclay considerou como sendo a máxima conquista humana. Tiago está concluindo, meus irmãos, a sua carta com esse que pode ser considerado um dos mais inspiradores pensamentos do Novo Testamento, ainda que apareça, segundo alguns estudiosos, apenas uma vez na Bíblia. Quais são as suposições que Tiago está levantando aqui? Primeiro, a suposição de que alguém pratique o mal, alguma coisa indevida e se afaste da verdade. Segundo, a suposição de que também outro cristão, outro irmão na fé, o resgate, o traga de volta à fé, o traga de volta ao bom caminho. Então, aquele que conseguiu trazer de volta o irmão faltoso, não somente foi instrumento de Deus para a salvação da alma de seu irmão, como também terá coberto uma multidão, inclusive, dos seus próprios pecados. Em outras palavras, ser instrumento da graça de Deus para salvar a alma de uma outra pessoa também acaba se constituindo num meio de preservarmos, meus irmãos, a nossa própria alma. Orígenes, considerado o teólogo mais erudito da igreja antiga, ele destacou em uma de suas homilias 6 meios pelos quais uma pessoa pode obter perdão de seus próprios pecados. Isso segundo esse teólogo, Orígenes. Primeiro, mediante o seu batismo. Segundo, mediante o martírio, sofrimento e morte por conta da sua fé em Cristo. Terceiro, mediante a prática do bem, a prática de ofertar esmolas, perdoando os outros, pela prática do amor. E ele conclui dizendo, convertendo um pecador dos seus maus caminhos. Então, irmãos, o argumento é que Deus perdoará muito a quem tiver tido a capacidade de conduzir outro irmão de volta a Deus. Esse, irmãos, é um modo de pensar que de vez em quando aparece nas páginas da Bíblia. Vejamos alguns exemplos. Jeremias 15, 19. Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Daniel capítulo 12, verso 3, nos diz, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. E Paulo dá, meus irmãos, um conselho precioso ao jovem pastor Timóteo, dizendo, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres,
porque fazendo assim, tanto salvarás a ti mesmo, como aos teus ouvintes. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Terminando, irmãos, essa breve reflexão, entre os judeus havia um ditado assim: o pecado não prevalecerá sobre aquele que consiga tornar justo um homem. Clemente de Alexandria disse que o verdadeiro cristão, ele conta como lucro da sua própria salvação tudo aquilo que ele faz e que beneficia o seu próximo. E há uma ilustração então interessante. Se conta que uma senhora muito crente perguntou a Wilberforce, um famoso lutador em prol da libertação dos escravos, se ele considerava que a sua alma estava salva. Senhora, ele respondeu, eu tenho andado tão preocupado em salvar as almas dos outros que não tive tempo de pensar na minha própria. Outra pessoa disse, meus irmãos, aquele que derrama ou aqueles que derramam luz sobre a vida dos outros não conseguem separar esta luz de si próprios. Isso significa que aqueles que se esforçam para conduzir Deus para a vida dos outros não conseguem separar esta luz, a luz de Deus, de si mesmos. E finalmente, meus irmãos, um pensamento que achei muito bonito. A mais elevada honra que Deus pode conceder é a honra que Ele concede àquele que conduz outro para Ele mesmo. Porque quem faz isto está nada mais, nada menos que compartilhando da obra de Jesus Cristo, o Salvador das nossas almas, o Salvador da humanidade. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.